12 horas 35 minutos, a gente volta com Rede Notícia. Vamos conversar agora com o deputado estadual Zé Guilherme, do Progressistas. Atendeu o nosso convite, está aqui com a gente. Primeiro, antes de tudo, deputado, quero te dar os parabéns, né, pela chegada de 2 novas netas, que aconteceu neste fim de semana, né? Sua nora estava internada, com uma gravidez até um pouco mais de risco, mas graças ao bom Deus deu tudo certo, parabéns. Chega 11 netos. Pois é, isso mesmo. Né? Muito obrigado, né? Uma alegria muito grande. Eu que sou pai só de 2 filhos, né? Do Adriano e do Marcelo. Os meninos são bons de fazer filho, hein? São. E são jovens ainda. O Adriano, 42 anos, o Marcelo, 38 anos. O Marcelo hoje é pai de 6 filhos já, né? E o Adriano já tem 5 filhos também. Uma alegria muito grande, a gente passou por um aperto aí, a Tininha ficou internada há mais de 20 dias no hospital, mas graças a Deus tudo ocorreu muito bem. E eu falo, nos últimos 3 meses, todos os sábados eu estava viajando pelo interior de Minas Gerais. Neste sábado eu não estava viajando e consegui assistir o parto das minhas 2 netas, a Elisa e a Aninha. Graças a Deus que elas sejam luz na vida de vocês, na família. E a renovação da vida é sempre muito bom, Sim, né? Com certeza. Momento inesquecível. Deputado, vamos começar falando, eu queria começar falando com o senhor sobre o que está acontecendo na Assembleia agora, que é a questão da discussão sobre o Propag. Sim. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça volta a se reunir para poder discutir a relatoria do projeto da PEC que foi enviada, que desmembrou a necessidade da retirada do referendo da Copasa e da CEMIG. Está sendo negociado, está sendo relatado apenas a retirada da Copasa. Você acredita que entre os deputados já existe um consenso de que realmente o governo, o Estado de Minas Gerais precisa arrumar alguma solução para a Copasa e essa solução é a privatização da companhia? Hoje nós temos a Assembleia às 15h30, a reunião da CCJ, né? E que ela já está numa fase final. A oposição vem obstruindo os trabalhos, é papel da oposição, sem menor problema. É o ritmo da Assembleia. E é regimental também, né? É regimental e é o ritmo da Assembleia. Né? É o ritmo da Assembleia. Mas, tecnicamente, já encerraram a fase de discussão. Hoje, eu acredito que hoje vote isso e vai prosperar, sim. Isso vai prosperar dentro da Assembleia. A grande maioria dos deputados entendem de que é necessário isso acontecer. E a Copasa, a Assembleia vai pôr uma amarra também nesse projeto de lei. O que é? O valor total da privatização da Copasa, ele irá obrigatoriamente para o pagamento, abatimento da dívida de Minas Gerais. Então, o governo do Estado não vai poder usar nenhum centavo desse valor. Ele será integralmente abatido na dívida que Minas tem com a União. Até o vice-governador Matheus Simões, semana passada, ao divulgar esse novo projeto, disse que até mesmo no texto tem essa inclusão desse recurso levado para o pagamento das contrapartidas, né? Sim. O governo de Minas precisa fazer um investimento de 4 bi, né, de contrapartidas que são obrigatórias no Propag e isso estaria sendo atrelado dessa forma. É desse entendimento que a Assembleia tem também? Na realidade, Minas tem um número mágico, o vice-governador sempre fala, que seria 20% da nossa dívida total. Exatamente. Que geraria em torno de 34 bilhões nos ativos que Minas Gerais está oferecendo para a União. Exato. Né? A grande questão de hoje, nesse prazo nosso, é o seguinte, que a União que tem que dizer, esse eu quero, esse eu não quero. E quanto vale, né? E quanto vale, é isso mesmo, ainda tem esse valor. Quanto que vale? Quanto que ela precifica esse valor? Então, Minas Gerais tem uma conta de oferecer em torno de 40 bilhões. Ah, vai entregar 40? Não, Minas Gerais não quer entregar nem um centavo a mais do que os 20% da dívida, porque ela beneficia, os juros caem quase que a zero. Entendeu? Então, o que acontece? Se chegar nos 34, Minas Gerais não entrega mais nada. Mas Minas Gerais, por não saber qual que é esse valor, então os ativos oferecidos podem ser que valham mais. Mas na hora que chegar esse valor que o governo federal precificar, Minas Gerais entregará só os 34 milhões. CEMIG, você não vê clima na Assembleia para andar, não? Hoje não. A CEMIG eu acho que vai ter um outro caminho, ou federalizar... Que também não é fácil. Não, complicado também, não é fácil. E o problema também é o prazo, né? Porque, tecnicamente, o Propag, o governo de Minas tem até 31 de outubro para entregar todos os projetos aprovados na Assembleia de Minas, né? E entregar para o governo federal. É inviável esse prazo, porque não se sabe ainda quem vai analisar o valor é o BNDES. O BNDES já disse que não tem prazo, ele não consegue entregar até outubro. Então, Minas Gerais também,
o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, vem fazendo negociações junto com o vice-governador em Brasília para que se alongue esse prazo, para que Minas Gerais tenha mais prazo para que ele possa entregar esse ativo. Porque como é que ele vai pôr um ativo se ele nem sabe o preço que ele vale? E o Propag está sendo visto como a solução da dívida do Estado, né, deputado? Mas tem esses entraves e o prazo, como o senhor mesmo disse, falta um pouco mais de um mês. Por que não resolver logo, deputado? Pois é uma questão muito séria. Nós estamos num regime de recuperação fiscal, que é muito pior para Minas Gerais do que o Propag. O Propag nos alivia, porque ela alonga muito tempo essa dívida com juros bem menor. Porque hoje, no regime de recuperação fiscal, é 4% de juros, mais juros ainda, dá em torno de 8% a 9% ao mês. Tem gente que fala que em 3 anos acaba, não tem da condição de pagar mais. Então, é caótica a situação. O Propag não. Além de diminuir muito os juros, ele alonga demais essa dívida e fica muito mais fácil para que o Estado possa cumprir as metas, né, preconizadas pela União. É de suma importância que o Propag prospere. Senão, Minas Gerais vai ficar em situação difícil, porque, na realidade, vamos colocar em números redondos, quase 200 bilhões de dívidas, 180 e tantos, cada mês que passa ela aumenta mais ainda. Então, a situação fiscal do Estado ela é terrível. Temos que ter uma resposta para isso. Só que o nosso momento político em Brasília, ele está muito conturbado. Eles não estão com olhares para cá, não estão se preocupando com isso, não. Isso que eu ia colocar para o senhor, deputado. O senhor é um parlamentar experiente, calejado, e sabe muito bem que vai chegando em época de eleição, e a gente já está praticamente nela, o ano anterior já começa muita movimentação, muita gente começa a usar tudo que é possível para poder fazer discurso político e projeção política. Você acha que está acontecendo isso em relação ao Propag, de parte a parte? Não vou falar só da oposição, não, também da situação? Sim, é o momento que nós todos, eu tenho falado isso muito dentro da Assembleia, nós, deputados mineiros, todas as lideranças de Minas Gerais, têm que ter essa consciência. Nós temos que separar esse momento. Óbvio, você também fez uma pergunta, e eu tenho certeza que está vendo sim. O interesse político das eleições do ano que vem foram muito antecipadas dos lados. Então, cada um defende uma coisa, ao governo federal segura um pouco, porque vai resolver a situação de Minas Gerais, para Minas Gerais não é bom. E o que a gente tem que entender que a política ela é muito forte, só que Minas Gerais está passando por uma situação que Minas Gerais tem que se unir. A bancada estadual de Minas Gerais, a bancada federal, os 3 senadores de Minas Gerais têm que lutar para que isso prospere, tem que prosperar. Senão, não é para o próximo governador só não, tá, gente? Para os próximos que virão. E a população mineira vai sentir um peso muito grande no dia a dia dela se o Propag não avançar. Porque muita gente fala que, por exemplo, o desenho do Propag foi feito, puxado pela Assembleia, junto ao senador Rodrigo Pacheco, junto ao governo federal. Aí o pessoal fala o seguinte, olha, se resolver, ponto positivo para quem governa Minas, que é oposição a esse governo que está assinando o Propag. Você acha que tem esse nível de picuinha mesmo? Não acho que chegue a tanto, mas que tem uma má vontade. Eu comentei aqui agora há pouco que Brasília está passando por um momento muito conturbado, né? E não é a prioridade de Brasília, isso realmente não é. Tá? Então, quando eu falo que temos que nos unir, Estado, com a nossa bancada federal, com os senadores, para fazer uma cobrança para que isso caminhe. Porque é a vida de Minas Gerais. Nós estamos falando do Estado de Minas Gerais que impacta na vida de todos os mineiros. Esse é o grande problema. Minas Gerais tem que sentar e mostrar a força que ela tem, né? Praticamente exigir que isso ande. Isso tem que acontecer. Nós não estamos negando de pagar a dívida, né? Minas Gerais no fórum não pediu perdão da dívida, não. Que eu acho que seria até razoável uma boa parte dessa dívida ser perdoada. Mas esse não é o debate. Tem até contestação disso. O auditor fiscal diz que até... Mas para frente vai poder ainda. Vai poder ter uma contestação para frente. Mas o momento é que Minas quer pagar. Minas quer equalizar a situação dele. Não está se negando a pagar. Não está virando para a União e falando assim, ó, me perdoa aí, está tudo certo. Não é isso. Minas está querendo um projeto em que Minas consiga pagar essa dívida, mas que os mineiros não sejam penalizados de uma forma tão grande que serão, se isso não for resolvido. O senhor comentou, Brasília não está no momento para discutir isso, né? Mas não seria, então, um momento dos nossos governantes procurarem mais, assim, irem atrás para resolver logo isso, o problema do nosso Estado? Tem acontecido, sabe? Mas quando não há uma boa vontade, tudo trava, né?
a ida de Minas Gerais, o vice-governador tem ido, o próprio presidente da Assembleia, o grande líder Tadeu Martins Leite, que tem lutado também, tem ido, tem falado, nos encontros com o presidente Lula ele tem falado, esteve em Brasília com a ministra da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, também levando a demanda, o vice-governador também tem levado, tem feito reuniões técnicas com os técnicos do BNDES. Tem previsto uma nova viagem essa semana, inclusive. Sim, todos têm feito essa interlocução. Mas tudo depende lá do governo central, né? Tem que ter uma boa vontade também do outro lado, sabe? Mas, sinceramente, eu acredito que vai caminhar sim. Eu acredito que vai caminhar porque é muita coisa envolvida. E Minas Gerais é um estado muito forte. Eu não acredito que o governo federal tenha a coragem de não atender Minas Gerais. Mais uma vez, hein? Nós não estamos pedindo anistia, não. Nós estamos pedindo a equalização da nossa dívida, que é enorme com o governo federal. E hoje os juros são extorsivos. 12h46. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando com o deputado estadual Zé Guilherme, do Progressistas. 12h49, seguimos de volta aqui no nosso Rede Notícia, conversando com o deputado estadual Zé Guilherme, do Progressista. Quero te perguntar, ainda nessa questão dessas disputas políticas, como o senhor tem visto o tabuleiro político para Minas Gerais no próximo ano? A gente tem vários nomes lançados. Sim. O atual vice-governador, Matheus Simões, que, ao que tudo indica, se tornará governador, Sim. porque há uma intenção do atual governador se candidatar à presidência da República, então ele tem que ser retirado do cargo. Tem o senador Cleitinho, isso pelo espectro da direita. Aí você tem o Rodrigo Pacheco, né, que poderia fazer uma dobradinha com Marília na esquerda, ou com Margarida Salomão, algum nome forte do PT. Como que o senhor tem visto essas movimentações e como você acredita que tudo isso ainda vai fazer mexer muito mais coisas aí dentro de Minas Gerais? Com certeza, com certeza. Lula vindo 7 vezes rapidamente também. Né? Praticamente morando aqui agora em Minas. Mas o tabuleiro está complexo ainda. Bom, como você bem disse, os mais claros são o vice-governador Matheus Simões, que é candidato ao governo. Ele vai ser governador no início do ano que vem. Com certeza, aí muda um pouco ainda, né? Que ele está indo para a reeleição. É verdade. Ele vai para a reeleição. E com a máquina na mão, Com a máquina na mão. Então, o cenário muda um pouco. Tem o senador Cleitinho que lidera as pesquisas, né? Tem também o Nicolas Ferreira. Tem o Nicolas, esqueci do Nicolas, verdade. Também que está aí, o senador Rodrigo Pacheco. Mas o que acontece até lá? A política mineira é muito dinâmica e vou te contar, o bastidor está muito forte, sabe? Está forte? Muito forte, para que essas forças se ajeitem, né? Elas consigam chegar num denominador. Porque do lado da direita temos aí o Nicolas, temos o Matheus e temos o Cleitinho. Do lado mais esquerdo, o senador Rodrigo Pacheco, como você bem disse, a Marília ou a Margarida. Então, é preciso que se caminhe. Temos um outro ator também que está um pouco esquecido. Tem o Calil também. Me desculpe, até entrevistamos ele aqui semana passada. Exatamente. Tem o Calil ainda, ele está com um impedimento ainda jurídico, mas pode ser que isso se resolva. Então, é preciso que se ajeite. Mas eu acho que esse cenário só vai ficar muito claro no início do ano que vem. E também tem uma briga muito forte nos bastidores em relação ao Senado. Inclusive, o seu filho, Marcelo Ara, é um dos que pleiteia ser candidato ao Senado. Também tem muita questão dessas composições para poder definir as chapas. Isso é importantíssimo, né? Essa composição é muito importante para decidir qual a chapa que está caminhando. Porque no ano que vem teremos 2 vagas ao Senado por Minas Gerais, né? Serão 2 candidatos. E para se fazer uma composição, para sair para uma disputa para o governo de Minas, tem que ter alianças políticas. E a aliança política, geralmente, ela decide qual grupo está ocupando qual espaço numa chapa majoritária, né? Que ano que vem nós teremos governador, vice-governador e 2 candidatos ao Senado, na chapa majoritária. Então, essas conversas estão acontecendo, o bastidor está muito forte, mas até o início do ano que vem eu não acredito não, porque o senador Rodrigo Pacheco mesmo não declarou ainda se ele é candidato, se ele não é candidato, está esperando isso maturar. Hoje temos uma reunião importante em Minas Gerais, o presidente do PSD está aqui em Minas Gerais. Verdade. Está filiando vários prefeitos do estado, né?
O senador Kassab, Rodrigo né, que é Kassab. uma peça importantíssima no Isso. cenário nacional, né? O senador Rodrigo disse que não viria, se não está presente. Então, você vê que aí tem várias andanças. O PSD de Minas, a maioria da bancada estadual quer que o vice-governador se filie ao PSD. Então, por isso que eu falo que Tem isso mesmo? Tem isso. Tem um trabalho do Cássio para isso? Não é um trabalho do Cássio, mas se tem essa ideia de que o vice-governador poderia vir para o PSD, não vai acontecer hoje. Alguns até falavam que poderia filiar hoje. Isso não vai acontecer. Então, o bastidor está muito forte, a política está muito efervescente e essas conversas estão atuando de uma forma muito intensa, tanto para o governo quanto para vice-governador e tanto para a disputa ao Senado. O senhor, para a próxima eleição, vem novamente para mais um Sim, deputado mandato estadual. para deputado Eu estadual? volto mais uma vez tentando mais um mandato para deputado estadual, com certeza. Deputado, tem um projeto do senhor, né, que foi aprovado em primeiro turno, que cria o estatuto, institui o estatuto das pessoas com doenças raras, Sim. né? Ele foi aprovado em primeiro turno, vai ser votado agora em segundo turno. Como é que está o andamento dele? Como é que está essa situação desse projeto? A gente caminha, eu acho que todo mundo sabe que essa pauta, né? Essa pauta não é pauta política da minha família, do meu filho Marcelo Ara, que é secretário de governo, da minha esposa, a professora Marli, que é vereadora em Belo Horizonte, e do meu outro filho, o Adriano Ara, que é o presidente da Federação Mineira de Futebol. É causa devida. A nossa neta, minha da Marli, a Mariazinha, que é a minha neta mais velha, ela tem uma síndrome rara, Cornélia Delange. Então, é nosso dever lutar para que isso aconteça. E, rapidamente, eu vou dar uma pincelada aqui. Minas Gerais, nesse quesito, é o estado mais avançado em políticas de defesa das pessoas com deficiência e doenças raras. Fruto desse trabalho político, a gente implementa com muita força dentro de Minas Gerais. O governador Romeu Zema abraçou, o querido secretário de Saúde, Fábio Baquerete, também. Mas tem dois fatores que eu gosto de reafirmar toda vez que eu tenho fala. Primeiro, 25% da população do Brasil tem um tipo de deficiência. A sociedade não consegue enxergar isso, porque estão marginalizadas, estão escondidas da sociedade. E o outro dado, esse sim é terrível, impactante. 80% das famílias, quando nasce uma criança com deficiência ou doença rara, o homem abandona a mulher e vai embora do lar. Então, a mulher tem que trabalhar, prover o lar, lutar e cuidar dessa pessoa. É uma vergonha, né? Vergonhoso. Uma vergonha. Vergonhoso. Isso é vergonhoso. E esse meu projeto do Estatuto, ele vem normatizar isso. Seria como nós juntarmos todas as políticas públicas para ter um direcionamento do Estado, com investimentos, com remédios para chegar na ponta, com as políticas conversarem, porque hoje as políticas são muito dispersas. Às vezes tem na CEDES, às vezes tem na Saúde, às vezes tem na Casa Civil. Ele procura unificar tudo isso de uma forma em que o governo central possa enxergar quais as políticas públicas necessárias para esse segmento da nossa população. E dentro disso tudo também tem a fita de identificação, né? Que foi aprovada agora recentemente, a lei de identificação das pessoas com doenças raras, né? Isso é muito importante, porque isso aí eu falo muito o seguinte, isso aí não é privilégio, isso é prioridade. Porque, às vezes, uma pessoa tem uma doença rara, ela chega na fila do banco, na fila do supermercado, numa repartição pública, e ela tem que ser atendida primeiro. Não é porque é privilégio, não, porque é prioridade, ela precisa de ser atendida primeiro. E várias vezes, várias mães nos relatavam do bullying que acontecia. Ah, mas está furando fila? Ah, mas aqui? Ah, mas ele não tem nada? Um menino, um autista que tem muda o humor, porque muda muito rápido, isso é manha, isso tem que bater, isso tem que apanhar, ser mal educado. Então, para que isso não aconteça, é uma lei hoje em que quem porta o cordão, ele tem a prioridade no atendimento, em tudo. No TJ, no governo de Minas, em qualquer lugar, ele terá a prioridade de ser atendido. Prioridade, eu gosto de falar, não é privilégio, é prioridade. A gente precisa muito trabalhar ainda para incluir, né, Muito. pessoas na nossa sociedade, né? Muito. A gente fala tanto de a Constituição garante uma universalidade de direitos, de deveres, Não, mas a realidade mas o é- acesso à realidade é completamente A distinta, né, prática é deputado? completamente. E falo também outra coisa muito importante. Aqui nós estamos tratando de políticas públicas, né? Mas já passou da hora também da sociedade civil organizada vir participar disso também.
sabe? Em todos os segmentos. Oferecer condições de emprego, condições de educação, fazer investimentos, abrir isso aí, tirar essa demanda do bullying contra as pessoas com deficiência e enxergar isso como um todo, como parte da sociedade que nós somos. Gente, 25% dos brasileiros, é 1/4 dos brasileiros. O senhor que fez parte, muito tempo, faz parte ainda da tua família do futebol, né? Até Sim. tempos atrás, o Cássio, goleiro do verdade. Cruzeiro, relatou publicamente a dificuldade da família dele de conseguir uma vaga numa escola particular. De particular. E eu Que fui... é um absurdo. e Eu fui- conheço pouquíssimas escolas que tem quem acessa, né? Mas não faz, a maioria Aqui, não faz. e é uma coisa tão grande, eu fiz inclusive na minha comissão, eu relatei, devo chamar uma audiência pública para tratar desse assunto, e as escolas usam de maior subterfúgio, porque ele não nega simplesmente a matrícula não, sabe? Ah, tem que ter uma prova. O menino tem deficiência, como é que ele vai fazer uma prova, amigo? É verdade. Então colocam obstáculos para não dizer que estão negando a matrícula. Mas negam, é a realidade. Pensa bem, o Cássio, que não foi de graça, Não. foi procurar escolas de alto E nível, tem, de inclusive, valor. inclusive apoio já estabelecido, falou se colocou Sim. à disposição de Isso, colocar esse apoio ali. Isso. Olha para você ver o absurdo. Então, quando você me pergunta se as pessoas ainda são marginalizadas, olha o nível que nós chegamos no infelizmente, Brasil. que tristeza. Olha a nossa realidade. É terrível, é terrível. Por isso a importância de leis, né? Que Sim, e falarmos muito sobre falar isso, sobre gente. Vocês isso. não sabem tanto que isso aqui é importante. E o senhor falou uma coisa que é uma grande verdade. O brasileiro tem uma mania de ficar o tempo inteiro cobrando do Estado, Sim. que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, tem que ter Isso. aquilo outro. E a gente mesmo com sociedade Não esquece faz. o nosso papel, Temos né? que ter a parte da sociedade civil organizada, tem que fazer parte desse cenário todo que nós temos em Minas Gerais e no Brasil. Deputado, muito obrigado por o senhor estar aqui obrigada. conosco. Mais uma vez, as portas estão abertas da Rede Catedral de Comunicação Católica para o senhor, para vir debater. Esse assunto das doenças raras é extremamente importante para a construção de cidadania, a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, que tem acesso a absolutamente tudo, direitos, deveres e acesso à cidadania, a trabalho, a emprego, a educação, a cuidado, né? E a respeito, que acho que a palavra isso é muito importante. Eu falo muito isso. Quando a gente termina nossas fases, isso aqui que a gente está falando tudo, eu não estou pedindo favor nenhum, não, tá, gente? Eu estou pedindo os direitos dos brasileiros. Isso é muito importante. Respeito. Vamos respeitar cada cidadão brasileiro que tem os seus direitos e não são respeitados. Muito obrigado. Obrigado a Obrigada, vocês. deputado. Rede Notícias está ficando por aqui. Na sequência, a gente tem o Júnior Brasil, que já está prontinho para trazer as notícias do esporte no Bola na Rede. Já está com a gente ali no telão. Ô, Júnior do céu, o que foi aquilo do Atlético ontem?